Boa noite a todos, cumprimento os amigos vereadores que aqui estão presentes, quero cumprimentar também o funcionário Guilherme Aleph e cumprimentar o nosso convidado da noite, o assessor jurídico da Prefeitura, o Dr. Gustavo Levenhagem, já agradecendo a disponibilidade que ele teve para nos atender nessa data, através de um requerimento aprovado aqui segunda-feira. Os vereadores Luiz Cláudio, Jefferson Rubens, Paulo Henrique e José Aldair Marinho solicitaram a presença de alguns secretários municipais para as próximas quartas-feiras aqui. Hoje, na verdade, seria dia da secretária de Obras Alessandra e também do responsável por transportes, o Fábio Marcelino, mas infelizmente ele teve um problema com a sua filha, um problema, inclusive desejamos aqui melhoras para ela, que parece que está realmente num estado difícil, e eles mandaram um ofício solicitando que nós adiássemos a reunião deles. Prontamente convidei o Dr. Gustavo, que se disponibilizou a estar aqui. Cumprimento também os vereadores que estão chegando agora, Manuel Vicente, o Rubinho, que acabou de chegar, e vamos dar início a essa reunião. Quero cumprimentar também aqueles que estão nos ouvindo agora. Nós estamos transmitindo essa reunião, portal TV Câmara, e depois ela ficará gravada no site da Câmara para consultas futuras. Mais uma vez agradeço ao Dr. Gustavo e passo a palavra inicialmente aos presidentes das comissões, que foram realmente as pessoas que solicitaram a vinda do Dr. Gustavo aqui. Quero cumprimentar o assessor jurídico, procurador do município agora, com o novo plano de cargos, Dr. Gustavo Levenhagem, cumprimentar os colegas vereadores, o servidor desta casa, Guilherme Aleph, e também aqueles que acompanham a reunião pelo portal da Câmara, e agradecer a sua presença, Gustavo, em atendimento a este requerimento de autoria dos vereadores Paulinho, Rubinho, Luiz Paçoca e Zé Aldair, os quais solicitam a presença do procurador jurídico do município para o esclarecimento de algumas informações, para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho e também compartilhar com a comunidade algumas informações que causam e geram dúvidas a nós e à população. Então, desta forma eu agradeço e também desejo a todos uma boa noite para que possamos dar início a essa rodada de perguntas e esclarecimentos. Dr. Gustavo, a primeira dúvida que eu tenho aqui é com relação aos processos e procedimentos que estão no nome do município de Itanhandu, bem como do prefeito municipal, a respeito de possíveis irregularidades, possível improbidade administrativa no Ministério Público e no Tribunal de Justiça, e algum outro órgão o qual o senhor queira citar. O senhor pode fazer um balanço a respeito disso, uma introdução, por gentileza? Eu vou respondendo a cada pergunta. Já efetuou a resposta? É melhor, tá, para a gente ir cortando. Obrigado. Em relação aos procedimentos, o Ministério Público, com o promotor que nós possuímos hoje, primeiro, boa noite a todos, que precisarem aqui, eu estou à disposição. E o Ministério Público, o atual promotor, assim como foi no tempo em que eu fui procurador do município de Passa Quatro, ele tem o hábito de encaminhar muitos ofícios para o município, uma quantidade até exagerada, para te falar a verdade. E esses ofícios vão sendo respondidos, alguns geram abertura de inquérito civil, outros são arquivados, e assim vai acontecendo. E alguns ele chega a ingressar com a ação civil pública. Nós temos algumas ações civis públicas, até em relação a Passa Quatro são poucas, mas existem algumas. Basicamente, o principal é a questão dos cargos. Os cargos, famosa história dos cargos comissionados, Ele ingressa pedindo que essas pessoas sejam demitidas e que devolvam dinheiro para os cofres públicos, certo? Até hoje nós não tivemos ainda um julgamento aqui em Itanhandu. Teve contestação do município, mas ainda não se chegou ao julgamento. Na verdade, nós tivemos 3 casos em que houve julgamento, mas eles são muito específicos, que é da área da saúde, que não era a questão do cargo comissionado, era porque ele entendia que a pessoa exercia 3 cargos públicos.
se eu não me engano, é da Carla, dentista, doutora Eugênia. São alguns casos. Esses casos foram julgados e o juiz entendeu que eles tinham que se afastar de um dos cargos. Só que já tinha sido feito o afastamento. Então, na verdade, nós fomos lá, informamos que o afastamento tinha sido feito e o processo morreu. Quanto aos demais cargos, e aí sim é uma lista muito grande, esses processos estão em curso e, na verdade, eles vão acabar sendo solucionados também. Por quê? Com a realização do concurso público, vão ser contratados funcionários efetivos e com a contratação dos funcionários efetivos, automaticamente vão ser demitidos os comissionados e o problema está solucionado. Certo? Acho que é isso. Certo. Doutor Gustavo, apenas a título de complemento, nós recebemos este ofício de número 157 de 2019, de autoria do Dr. Flávio Mafra Brandão de Azevedo, promotor de justiça, o qual informa o número de processos e procedimentos no nome do município de Itanhandu, e ele apresenta um número acerca de 150 processos e procedimentos instaurados, né? E aí tem procedimento preparatório, tem ação civil, né? Cada um se enquadra de um jeito. Só para separar, o procedimento preparatório é aquele que ele manda documento para a prefeitura, pede documento e vai respondendo. Aí, quando termina o procedimento preparatório, aí ele decide se ele manda arquivar, que nós já recebemos vários lá, não, isso aqui está tudo ok, e arquiva, ou então ele ingressa com a ação civil pública, que aí é o segundo tópico. Entendi. Aí, que é da ação civil pública. Aí essa ação civil pública já seria um processo, não? Isso, já seria. É um processo, aí por isso, esses que eu disse que ainda não existe decisão, porque esse é uma ação judicial, que o município é citado, a gente contesta, e a decisão final é do juiz, mas ele ainda não tem decisão final. Entendi. Depois, possivelmente, eu volte a este assunto para poder tocar em algum processo ou procedimento específico, que há alguns que, como esse dos cargos, que eu acredito que é a grande maioria, a gente já saiba realmente que é aquela situação que estava, né, irregular. Mas algum outro pode gerar uma dúvida maior e eu volto a falar desse assunto possivelmente. O segundo questionamento é com relação àquele precatório que o município está trabalhando, do motorista, e o que o senhor puder esclarecer para a gente falar sobre ele, eu agradeço. Vamos lá. Esse procedimento eu posso falar bem dele, porque eu participei dele quase todo, inclusive o vereador Luiz Cláudio, um dia nós tivemos uma conversa bem boa e eu esclareci, é até bom que se faça essa pergunta para a gente esclarecer. Esse processo é do governo do Maurício, o acidente foi no governo do Maurício. O acidente, na verdade, a Fernão Dias estava interditada e o Du resolveu subir pela contramão e bateu de frente com uma moto, e o rapaz era funcionário do Banco do Brasil. E aí os pais entraram com uma ação de indenização contra o município, de valores à época, 2004, 2005, acho que era R$700 mil o valor da ação. A contestação foi feita ainda no governo do Maurício, e quando eu entrei no outro mandato do Evaldo, eu peguei a defesa, e aí toquei, inclusive nós fomos, eu e o Evaldo fomos a Itaúna, fizemos uma audiência lá, depois teve a sentença, que pelo tamanho do estrago foi até boa para nós, porque a condenação de valores da época foi R$180 mil. O problema é que isso tem 13 anos, 12 anos. E aí os juros disso, eles são muito altos. O juro na justiça hoje ele dá em torno de 1,5. Eu falei que se me der uma aplicação dessa, eu pego na hora. Então, isso acabou encarecendo e voltou para o valor original. Até o questionamento que o vereador Luiz Cláudio me fez foi o seguinte: a gente ouviu falar que perdeu um prazo. A questão não é perda de prazo. O que aconteceu? Terminou a ação, transitou em julgado, o município foi condenado lá em R$180 mil. Aí a outra parte, os pais do rapaz que faleceu, foi intimado para apresentar um cálculo. Eles apresentaram um cálculo, eu fui intimado desse cálculo e verifiquei que o cálculo estava correto. Então, eu não impugnei esse cálculo, e aí que não é perda de prazo, é deixar o prazo correr sem impugnar, porque o cálculo estava correto. Por quê? Porque isso poderia gerar mais custo para o município. Se você entra com a impugnação do cálculo e o juiz julga, não, você está errado, ele ainda te condena em honorário ali, isso ainda gera um custo extra para o município. Como o cálculo estava correto, falei, deixa transitar, não tem o que fazer. E qual foi o procedimento que eu tomei? Procurar a advogada deles para a gente poder tentar fazer um acordo. E fiquei uns 3 meses negociando com ela. Pra vocês terem uma ideia, ela pediu de início, o valor total foi R$660 mil. É 600 mil para a família e 60 mil para advogado. No começo, ela me pediu um parcelamento em 5 vezes. Eu falei, doutora, infelizmente só vai fechar o município, não tem que fechar as portas, não tem condição. Eu lembro que eu ofereci em 60 meses, e aí foi. Ela sobe um pouquinho, eu baixo um pouquinho,
E chegamos num acordo final do pagamento dos R$600 mil em 30 parcelas de 20 mil, que inclusive a primeira foi paga agora semana passada, se eu não me engano, e dos honorários dela em 12 parcelas de 5 mil. Então, na verdade, a gente vai pagar esse ano 25 mil por mês e a partir do ano que vem passa a ser 20 mil. Tá? Então, foi isso. Esse acordo já foi juntado no processo, já foi homologado e o município, inclusive, já pagou a primeira parcela. Total, 660 mil. 660 mil. 60 da advogada e 600 da família. Tá? Esse é o caso do aproveitando... Então, hoje ele tá solucionado. Certo. Na verdade, até uma coisa que eu esqueci, ele não chegou a virar precatório. Foi antes dele virar precatório, a gente fez o acordo para poder solucionar. Certo. Doutor Gustavo, aproveitando este assunto, como que ficou talvez o senhor não possa responder, porque não é a área do senhor, mas se o senhor souber alguma informação, como que ficou a questão orçamentária do município, de abrir mão de algumas ações para poder incluir isso no orçamento, vez que isso possivelmente não era aguardado, Sim, né? Na verdade era. Tanto que desde que eu voltei agora para a prefeitura em 2017, o pessoal e aquele precatório do Du, falei, calma, gente, a hora que o ano passado a gente já fez previsão orçamentária, então isso tudo já estava previsto, porque era uma coisa que a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde exatamente. aconteceria. Então não houve imprevisibilidade orçamentária, na verdade o orçamento já estava tudo certinho para pagar isso. Ótimo. O outro questionamento, doutor Gustavo, seria com relação à questão dos profissionais da saúde que ingressaram com uma ação na justiça. Alguns obtiveram êxito, outros ainda não. Se o senhor puder também explicar sobre esse caso. As ações, se eu não me engano, eu não vou falar em números corretos, tá? Mas eu acredito que em torno de umas 20 ações. O pedido inicial, eram 3 pedidos iniciais. Era a questão do quinquênio, voltar a pagar. Era a questão do aumento para 2 salários mínimos e meio, que é aquela previsão que existe numa lei municipal, e a previsão da insalubridade. Eles perderam o quinquênio, eles perderam os 2,5, isso a gente ganhou aqui e ganhou no tribunal. Então esse assunto morreu. Mais ou menos metade ganhou e metade perdeu a questão da insalubridade. Até uma situação que vai ficar muito estranha. Vereador Zé Aldair, nós chegamos a discutir sobre isso lá. Como que duas enfermeiras, né, uma vai receber e a outra não vai, infelizmente é ordem judicial. Uma ganhou, outra perdeu. Né? Então deveria ter sido feito. Isso seria porque cada caso é um caso? Cada caso. Às vezes a ocupação naquele momento, não, alguma coisa não é assim, isso. não. Aqui é um juiz só que julga. Então ele julgou todos da mesma forma. Mas lá no tribunal são vários desembargadores. Pode cair em várias câmaras. E foi o que aconteceu. Entendi. Cada câmara julga de um jeito. Entendi. Entendeu? Então aqueles que perderam poderiam ingressar novamente e não pode mais. Transitou em julgado. Acabou. Tá, Na verdade, ainda não transitou, porque eles estão tentando alguns recursos lá. Para Brasília e tal. Eu acho meio complicado deles conseguirem. Já denegou andamento. Eu acredito que eles não vão conseguir. Então, realmente, nós vamos ficar com essa situação no município um pouco estranha. Sim. De alguns conseguirem, e outros não. Os que ganharam, já saiu algum valor? O primeiro caso, que inclusive nós já fizemos um acordo também, foi da funcionária Estela. Também foi pago agora, acho que foi R$13 mil e nós estamos pagando em 8 parcelas. Tá? E o advogado, eu tenho um contato muito bom com ele, o Dr. João Luiz, nós estamos em comunicação, assim que os casos forem, porque eles estão em fases diferentes. Entendi. No momento em que eles forem chegando, dá para a gente poder ir negociando, as parcelas não são altas, a gente consegue ir colocando e resolvendo. Então o motivo pelo qual fez com que ela ganhasse foi a questão da insalubridade. Exato. Entendi. E a última questão que eu tenho para perguntar, por enquanto, doutor Gustavo, é com relação àquele procedimento que o município instaurou dentro da prefeitura a respeito daquelas questões da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, que possivelmente ocorreram compras sem licitação, sem empenho prévio, e nós até inclusive pedimos, através de um requerimento, as informações acerca do procedimento que estava acontecendo. As respostas chegaram, inclusive os 2 pareceres que o senhor emitiu, e nós gostaríamos de entender se finalizou esse procedimento, qual será a posição do município com relação a isso, para poder solucionar essa questão também. Infelizmente, pelo tipo de procedimento que foi adotado, principalmente a questão da falta do empenho prévio, nós não conseguimos, na verdade, não existia um meio legal de efetuar o pagamento para esses prestadores que não fosse a justiça. Tá? Por quê?
Porque se nós fizéssemos o pagamento administrativamente, isso ia gerar repercussão de improbidade, tanto do prefeito como de quem efetuasse o pagamento, até mesmo do pessoal do setor de tesouraria e contabilidade. E isso até que o senhor está falando é o que vai em desencontro ao primeiro parecer. Isso, né? exato. E que depois foi feito um estudo aprofundado. Exatamente. E que chegou à conclusão de que não seria possível. A gente não chegou a montar uma comissão, tá? A gente fez uma comissão informal para que todos pudessem opinar, para a gente poder chegar num denominador comum. Certo. E o final realmente foi dizer, ó, infelizmente não tem como pagar nesse formato. A única forma das pessoas que prestaram o serviço de receber é ingressar contra o município, aí nós vamos verificar se o serviço foi realmente realizado, e aí sim, com ordem judicial, nós podemos efetuar o pagamento sem problemas administrativos maiores. Para essas pessoas interessadas, né, que não receberam pelo serviço ou produto que foi entregue ou prestado, para que eles possam ingressar na justiça, alguns casos, por exemplo, que o valor é de aproximadamente R$1.000, seria interessante, vantajoso, para que ele ingressasse na justiça? Eu não vejo problema de... Por conta dos gastos com então, honorários, eles alguma podem questão entrar assim? pelo juizado especial, que hoje tem o juizado especial tributário. Então eles poderiam entrar pelo juizado, não tem custo nenhum. Entendi. Na verdade, nem advogado eles não precisam contratar. Eles podem fazer uma termação diretamente no pequenas juizado causas? especial. Seria? Exatamente. O juizado especial é pequenas causas. Você entra lá diretamente, o município é citado e não O município reuniu essas pessoas para orientar quanto a isso e passar a conclusão do Nós não caso? chegamos a fazer uma reunião com todo mundo. A gente foi orientando de acordo com o que as coisas... Porque, com a procura. As pessoas chegavam, eu estou com um caso assim e tal. Um dos casos que eu posso citar é o do Joaquim. O Joaquim me procurou, Gustavo, o que eu posso fazer? No começo eu falei, Joaquim, a gente está tentando achar um meio de pagar. Aí não foi possível, Joaquim, tem que entrar com a ação, é o único meio do município pagar. Então houve essa orientação, não numa reunião mas para cada um deles efetivamente. E diante do que foi apurado, será alguém responsabilizado por essa questão? O procedimento ação judicial, o município efetuou o pagamento, abre-se um procedimento para verificar a responsabilidade. Certo. Tá? Mas você tem que fazer o pagamento primeiro, porque até esse momento não há prejuízo aos costos públicos. Entendi. Sim, precisa exato. caracterizar isso primeiro para poder prejuízo para depois poder... Entendi. Tá certo. Por enquanto, são essas perguntas, me dou por satisfeito. Obrigado. Nesse momento, passo a palavra ao vereador Jefferson Rubens da Costa, que preside uma das comissões da Câmara de Finanças e Orçamento. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa. Boa noite, doutor Gustavo. Agradecer a visita, certo? E desculpe por chegar atrasado. Sou uma pessoa que primo pelo horário e quero deixar já registrado, Cleber, que as próximas reuniões todas comecem no horário. Que na maioria das vezes que eu estive aqui, que eu sempre estou presente, a gente espera 20, 30 minutos, meia hora. Então, deixar registrado, parabenizo, porque eu acho que tem que privilegiar quem chega no horário, mas eu quero deixar registrado isso. Ô Rubinho, rapidamente, nós começamos 18h10 porque nós já tínhamos quórum, inclusive, certo? Maravilha. Tá, parabéns, certo? É só deixar isso registrado e espero que seja daqui para frente sempre assim. Só justificando. Bom, doutor Gustavo, o Paulinho, o vereador Paulinho, já tirou, vamos dizer, 80% das dúvidas, certo? A maioria das perguntas que eu pensava em fazer, o Paulinho já fez, então eu já agradeço. Não entendi tudo, mas deu para dar uma pegada. E, na verdade, eu não tenho pergunta a fazer, só tenho a ouvir as respostas que os próximos colegas forem perguntar. Vereador, já que Vossa Excelência não tem perguntas, eu poderia fazer uma colocação sobre um assunto que não foi tratado e que eu gostaria de tratar. Até quando me convidaram, eu pensei em tratar sobre esse assunto, que eu acho importante, principalmente para a questão de arrecadação do município, que é a questão das execuções fiscais, a cobrança que o município faz dos devedores. E eu vou também vou fazer um histórico em relação a isso, para explicar o que aconteceu desde o começo, desde a primeira vez em que alguém intentou alguma ação de execução fiscal no município. Até o ano de 2000, 2001, quando o Zé Carlos Costa era o prefeito, nenhum assessor jurídico, ninguém entrou com ação de execução fiscal. Então não existia cobrança nenhuma. Tá? Então existia crédito lá de 20 anos, tudo parado na prefeitura.
O Dr. Edson, e tem que dar o mérito a ele, ele ingressou com as primeiras ações de execuções fiscais quando o Zé Carlos foi prefeito. E aí depois entrou... Aí o Zé Carlos foi cassado, entrou o governo do Maurício. Nesse período não houve ingresso de nenhuma ação de execução fiscal, certo? Aí depois eu entrei como assessor jurídico do prefeito Evaldo, em 2009. Verifiquei aquela situação, vi as ações do Edson, que já existiam, e ingressei com outras ações de execução fiscal, várias, até com muita rapidez. Por quê? Porque estava tudo prescrevendo, certo? Inclusive, quando o Edson entrou, muita coisa estava prescrita, coitado. Muito menos por culpa dele, não é culpa dele nenhuma. Estava prescrito porque os anteriores não haviam ingressado. Aí eu entrei com várias ações no período do Evaldo, de 2009 a 2012. Aí o Joaquim assumiu, o governo do Joaquim também nenhuma ação foi movida. Quando eu retornei, novamente, o mesmo problema, as dívidas estavam prescrevendo. Nós tivemos que correr, a Maria Aparecida, fiscal de tributos nossa lá, correu, o Gustavo vai vencer. Ela me entregou um pacote desse tamanho no final do ano lá, para a gente poder entrar, que estava prescrevendo tudo. Nós entramos com essas ações. Então, hoje, o município deve ter alguma coisa em torno de 500 a 600 processos em andamento de execução fiscal. Na verdade, os devedores são mais ou menos os mesmos, tá? Em torno de 10 a 15%, a gente fez esse cara. Em torno de 10 a 15%. A gente até, eu que mexo com isso todo dia, eu já até decorei os nomes. Quando vem para mim, eu já sei até quem que é. valor não me recordo. Eu sei que deu uma diminuída, porque, como existiam créditos prescritos, uma legislação que até do governo do Joaquim, que permitiu que a gente reconhecesse a prescrição administrativamente, então baixou. A gente tinha um passivo bem grande, e esse passivo baixou porque houve reconhecimento dos créditos, da prescrição dos créditos lá. Agora, o que a gente pôde salvar, a gente salvou. Eu estou lá com 50 ações para entrar, mas são todas do ano passado, prescrição são 5 anos, está tudo tranquilo, eu devo entrar essa semana que vem. Então, é só um adendo que eu queria colocar, porque é um serviço assim, ele é chato, né, porque você está cobrando o município, mas ele tem que ser feito, porque, primeiro, faz o bem para os cofres públicos, o cofre público precisa arrecadar. E o segundo é que você não deixa algo parado lá com possibilidade de responsabilização dos funcionários que não tomaram providência em relação àquilo. Certo? É só isso que eu queria colocar também. Certinho. Valeu, obrigado. Nada. Nesse momento, eu gostaria de abrir a palavra a algum vereador que tenha o interesse de fazer uso dela. Vereador Éder. Boa noite aos colegas, Gustavo, presidente Kleberson, Guilherme. Inicialmente, ficando aqui o meu amigo Beni, né, ele dá aula na Aquarela às 18h30, então ficaria difícil para ele vir na reunião. Mas um assunto que foi levantado aqui na Câmara segunda-feira, Gustavo, com relação à ponte, à passarela que está sendo construída em anexo à ponte de veículos, né? Qual que se já chegou para o senhor também algum questionamento jurídico com relação a essa denúncia que foi feita, sim, de estar violando as leis ambientais, etc. Como que está tramitando isso? Chegou sim, o boletim de ocorrência chegou para mim, tá? Foi uma área pequena que foi mexida, realmente não havia autorização, precisa ter uma autorização do CODEMA, essa autorização não existia. Nós já fizemos a defesa já foi protocolada, e a defesa em qual sentido? Primeiro, da utilidade pública, né, que ali realmente é necessário e tal. Segundo, da área, o tamanho da área. E o pedido nosso é para reverter essa questão da multa, em que a gente possa prestar algum tipo de serviço. Um plantio de muda, alguma coisa assim. Na conversa que nós tivemos lá na prefeitura com o pessoal da Polícia Ambiental, eles nos disseram que isso é possível, tá? Que é até provável que se faça, porque é muito pequeno, a área é muito pequena, então é até provável que se faça. E a segunda coisa é que não há proibição, nesse momento, de continuidade da obra. Então a obra pode continuar, e até porque ali não há um impedimento para a continuidade da obra, há impedimento de mexer na flora, exatamente. A obra em si, colocar passarela, esse tipo de coisa, não há impedimento. Tá? Mas o recurso foi apresentado, nós ainda não tivemos o julgamento do recurso. Esse recurso é julgado por uma comissão, se eu não me engano, em Varginha. Obrigado, me dou por satisfeito. Obrigado. Mais algum vereador nesse momento?
Gustavo, boa noite a todos. Eu só quero agradecer a presença, como diz o Rubinho, que a gente queria perguntar, o Paulinho perguntou quase tudo, tá? Obrigado pela presença aí. José Aldair. Senhor presidente, boa noite. Nosso procurador da prefeitura, boa noite, obrigado pela sua presença. Meu questionamento aqui, a minha pergunta, para esclarecer para nós, vereadores e a nossa comunidade itanhanduense, a respeito da liberação do loteamento Bela Vista, o loteamento que fica acima do cemitério, na parte alta de Itanhandu. Foi feita a ligação da parte de águas pluviais na rede da prefeitura. E nós sabemos que esse loteamento já tinha sido aprovado e venceu o prazo do registro dele junto ao cartório, junto ao registro de imóveis, e por isso a prefeitura também suspendeu a concessão de novo alvará, porque tinha questionamento de execução dessa obra de galerias pluviais e pelo que nós entendemos, é um problema muito sério de muita água que desce lá de cima com esse loteamento. E iria saturar aquela rede nossa, e como já houve uma ligação e já houve esse excesso de água, trazendo já consequências para os moradores da rua João Léo. Se não me engano também, me parece que está afetando o pessoal ali da rua Dr. José Antônio Silveira Grilo no final dela, em consequência disso também. A parte jurídica da prefeitura, ela já está atuando nesse sentido. Não haveria uma possibilidade de solicitar alguma coisa em juízo para que esse atendimento não pudesse ser atendido, tendo em vista que tem um projeto de esgotamento sanitário lá, que não foi definido como será construído e como será feito. E me parece que o CODEMA também tem questionamento muito fortíssimo, com relação à declividade, à área de APP, uma série de coisas nesse sentido. Juridicamente, o que a prefeitura tomou de providência e se realmente ela foi solicitada pela Justiça para fazer essa ligação de imediato, se não caberia qualquer outro recurso. Certo. Vamos lá. O loteamento foi aprovado no final do governo do Joaquim. Quando o Evaldo assumiu, ele já estava aprovado, mas existia essa questão do prazo e existiam umas manilhas que a prefeitura havia retirado de lá, porque estava dando rato, esse tipo de coisa. Foi guardado. Inclusive, um pedido foi meu que tomasse essa providência. Aí, existem hoje, a partir daí não se mexeu mais lá, né? Só que a empresa entrou com uma ação pedindo a liberação das manilhas e o retorno da obra por eles já possuírem um alvará. Nessa ação, eles pediram uma liminar. O Dr. Ronaldo, juiz de Itanhandu, ele indeferiu essa liminar, certo? Aí eles entraram com um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o desembargador deu a liminar para eles, concedeu a liminar, autorizando que eles fizessem a ligação e retornassem às obras. Então, por isso, eles estão hoje baseados em uma liminar. Eles estão fazendo a obra baseados em uma liminar. Existe também uma ação do Ministério Público para tentar bloquear lá. Então, existem duas ações, uma da empresa e uma do Ministério Público, que no final elas vão correr juntas. O município ainda não se manifestou, por quê? Agora que foi aberto o prazo para defesa. Tudo isso nós vamos alegar. 6 meses, a questão lá da declividade, tudo isso vai ser alegado na defesa. Só que eu alertei para o advogado da empresa, porque eles vieram nos procurar com a liminar. Falei, ordem judicial não se discute, ordem judicial se cumpre. Nós vamos cumprir. Mas fiquem atentos à seguinte situação. Se essa liminar caiu, se vocês perderam o processo no final e houver prejuízo lá, vocês vão ter que refazer tudo. Tudo vai ter que ser refeito. Então, eles estão cientes disso. A empresa está tocando essa obra com uma liminar da Justiça. Eles têm essa autorização através de uma liminar da Justiça. Nós não temos como caçar essa liminar, porque é uma decisão do tribunal e já transitou. Mas nós vamos tentar agora, vamos fazer a defesa, para que na defesa a gente possa ganhar ação. E proibir, se for o caso, o loteamento. E se isso vier a acontecer, a empresa pode ser responsabilizada por essas obras que eles estão fazendo lá com liminar. Eu, se fosse o advogado da empresa, orientaria no sentido de não se fazer a obra até o julgamento final.
mas cada cabeça uma sentença. O município, nesse caso, não tentou nem caçar a liminar dele, mas não petrou, mas... Porque na verdade nós já ganhamos aqui embaixo, e eles ganharam no tribunal, quem virou foi o tribunal, então não cabe mais recurso, a gente não consegue modificar isso. Agora, pode acontecer que na ação do Ministério Público, o juiz deu uma determinação para paralisar. Se ele der essa determinação, aí paralisa de novo. Aí eles vão ter que recorrer para o tribunal novamente. Mas é isso. Então, mas mesmo assim, o município provando que já está trazendo consequências... Mesmo assim. Porque eles estão amparados numa liminar. O que a gente vai tentar fazer na contestação é demonstrar que isso está trazendo prejuízo agora e pedir para o juiz determinar a paralisação. Só que, muito provavelmente, ele não vai poder determinar essa paralisação porque é ordem superior. Já foi julgado no tribunal. Quem determinou a reabertura da obra foi o tribunal. Então o juiz não pode contrariar essa ordem no curso do processo. Ele pode ao final do processo, sim, mas durante o curso do processo, ele não pode cassar uma decisão do tribunal. Ele não tem competência para cassar uma decisão do tribunal. Então é uma situação delicada, mas a empresa está ciente de que, se houver prejuízo e perderem a ação, serão acionados para responder judicialmente por isso. Tá. Segundo questionamento, uma informação que a gente solicita ao ilustre procurador a respeito da paralisação das obras do hidrômetro. Existe, pelo conhecimento que eu tenho e que já chegou até essa casa da Câmara Municipal, da paralisação. Esse é público e notório que vem. E vem sendo questionado também o segmento dessas obras, até porque para definir o que vai ser feito, o que vai faltar, para que futuras providências serão tomadas. Me parece que houve um pagamento a maior, não por responsabilidade de medição, e sim por interpretação de engenharia anterior, e o novo engenheiro da FUNASA entende de uma outra forma. Você poderia trazer para nós uma informação que é muito importante, porque essa obra se encontra paralisada, e também a respeito do loteamento da Ponte Alta, por que está parado e se a Procuradoria tem algum procedimento a respeito disso? Em relação ao loteamento da Ponte Alta, nada me chegou, então eu realmente não tenho nenhuma informação. Em relação aos hidrômetros, o que foi feito? Quando eram, eu vou falar em números, tá? Talvez não muito exatos, eram 3.900 hidrômetros no início. Só que quando se fez o projeto, fez a colocação do hidrômetro sem a ligação do hidrômetro com a rede de água. Então ia ficar um reloginho lindo lá sem utilidade. Aí nós tivemos que readequar o projeto para constar desse projeto a ligação, para sim haver a efetividade da ligação. Quando se fez isso, se readequou, mas o valor do convênio era o mesmo. Então diminuiu a quantidade de hidrômetros. Agora eu não vou me recordar para quanto. Eu acho que foi alguma coisa de 3.200 ou 2.300. Diminuiu. Eu sei que diminuiu a quantidade, certo? Isso, lógico, evidentemente, tem que ser aprovado pela FUNASA. Aí nós encaminhamos essa readequação, demonstrando que não havia ligação antes, que precisava haver, porque senão o reloginho não ia adiantar de nada. A FUNASA aprovou. Isso passou por todo o trâmite na FUNASA. Engenheiro, departamento jurídico, veio para a gente, ó, tudo ok, manda ver. Aí nós continuamos a obra. Trocaram a engenheira da FUNASA. Aí a nova engenheira falou, não, está errado. Aí nós falamos, mas vocês têm que decidir a vida, né? Uma hora está certo, outra hora está errado, vocês deram autorização, está aqui, a autorização está aqui. Então agora o procedimento que a gente está adotando, inclusive a empresa quer que a gente adote, é marcar uma reunião lá na FUNASA para a gente colocar tudo isso que eu estou dizendo aqui pessoalmente com eles lá. Ó, nós não fizemos por nossa conta, não. Nós fizemos porque vocês aprovaram. O dono do dinheiro são vocês. Vocês nos disseram, pode fazer com a readequação que está tudo certo. Aí depois vocês vão dizer, não está tudo certo, depois que já está feito, já está pago, boa parte, né? Não tudo, mas boa parte. Então realmente houve um equívoco da FUNASA e nós estamos tentando marcar uma reunião para ir a Belo Horizonte e lá discutir pessoalmente com eles. E eu vejo que realmente nós temos muita razão e a própria empresa tem razão também. Porque eles só iniciaram a obra a partir do momento que nós autorizamos, porque fomos autorizados pela FUNASA. Então, essa é a situação. Vai ser marcada essa reunião e eu acredito que vai destravar, porque a FUNASA vai verificar que se houve algum equívoco de aprovação, foi por parte deles, não foi por parte nem nossa nem da empresa. Ok. Muito obrigado. Por hora, pode dar sequência, senhor presidente. Vereador Luiz Cláudio. Boa noite a todos que nos ouvem pelo portal da Câmara, doutor Gustavo, presidente, colegas vereadores. Gustavo, normalmente eu faço muitas perguntas, mas elas podem ser de respostas curtíssimas,
Até porque eu estou aqui e vou lhe questionar como vereador, mas um pouquinho dos conhecimentos da escola eu acho que facilita o nosso bate-bola ser rápido. Vou falar de uns assuntos primeiro que não estavam nos que eu ia perguntar. Sim. Que eu não ia perguntar. Que são em relação às outras falas dos colegas que me despertou curiosidade. E os que eu vou perguntar são detalhes da maioria dos que você já falou. Então, por isso que pode ser bem bate-bola mesmo. Por exemplo, em relação ao hidrômetro, era uma coisa que, né, o senhor traz informações importantes, e eu só ressalto que, se a Funasa se embaralhou no seu projeto, para mim ficou bem claro na sua fala. Mas no projeto original, o compromisso era de pôr o relógio ao contribuinte e a ligação ser feita pelo contribuinte. Então, eu sei que o senhor entende isso muito bem. Não se trata de erro de projetos, de prefeitura, de empresa, não. Se a Funasa se confundiu, o problema é dela. Mas, quando foi feito o projeto, era para disponibilizar lá o hidrômetro e a ligação do hidrômetro para dentro da residência a cargo do contribuinte. Não é para dentro da residência, é do hidrômetro. Não, é do hidrômetro para a rua. É por conta da prefeitura. Não é do hidrômetro para a casa do contribuinte, é do hidrômetro para a rua, para a pena d'água. Isso, pena d'água é do contribuinte. Então, não, é da rua. Essa é da prefeitura, essa é a obrigação da prefeitura. Por isso que nós tivemos que readequar. Se fosse para dentro, porque na verdade o hidrômetro ele já é ligado no cano do, vamos dizer assim, o que eu tô cano do município. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que o senhor entende que a forma que fosse, poderia o município atribuir ao contribuinte a responsabilidade de interligar o hidrômetro à sua casa e o hidrômetro à rede. Só isso que eu estou querendo dizer. Tá, eu não concordo muito. Eu entendo que tudo bem. Da rede para a rede teria que ser. Respeito sua discordância, mas a própria confusão da Funasa me faz permitir pensar isso. Uhum. Só a título de curiosidade. Não era meu assunto também, mas esse loteamento lá, o da Ponte que o colega vereador Zé Aldair citou, da questão da liminar, ele está registrado no cartório de registro de imóvel do município? O senhor sabe me dar essa informação? Não sei. Eu acho que não, mas eu realmente não sei. Acho que não, tá? Não era meu assunto também, mas o senhor falou, e como se trata de números que não é nossa especialidade, eu vou perguntar de novo. Salvo engano, o senhor repetiu que de 2009 a 2012 todos os créditos foram cobrados. 2009 a 2012, sim. É isso? Isso. Eu até peço para algum colega vereador me corrigir, mas eu acho que nós votamos aqui o ano passado muitas prescrições para poder dar, inclusive, regularidade ao município de pendências desse período. Não. Algum colega vereador aí pode me corrigir se eu estiver enganado? Antes do senhor falar? E nós votamos a lei para dar isenção do período de 2009 a 2012. Tá, mas eu... Certo, o senhor quer falar alguma consideração? Porque, na verdade, assim, não precisa de autorização da Câmara, a partir daquela lei do Joaquim, não precisa de autorização da Câmara para reconhecer a prescrição. A prescrição ela é reconhecida pelo município através da... Mas então eu queria, para não delongar nesse assunto, que presidente, o senhor sabe relembrar esse assunto, ou alguém sabe confirmar se nós votamos essa lei ou não? Foi uma alteração na lei do Joaquim. Não é do Refis. Não, estou falando da lei da prescrição. Eu estou tentando me lembrar o que foi. Teve uma alteração, foi uma alteração na lei da prescrição. Desse tamanho que nós ficamos estudando lá, era para votar o quê? Aquela pasta desse tamanho que nós ficamos estudando ali. Mas tudo bem. Só digo isso pelo seguinte, o senhor acerta novamente quando fala que no mandato passado não tomou ação, realmente não tomou ação judicial, tomou-se uma previdência extrajudicial junto ao cartório de protestos de títulos. Exato. Eu digo isso porque eu gostaria que todo prefeito entendesse isso, como abrir mão de receitas e que o Ministério Público cobrasse do município, seja ele quem for o prefeito, só para considerar até... Não, a questão do protesto, quando eu entrei, era a medida que estava sendo tomada.
E eu entendo que o protesto, porque existem decisões que dizem que o protesto pode não elidir a prescrição. Então, para uma garantia maior do município, eu prefiro entrar com a ação de execução, que é o passo seguinte. E outra, a quinta, pela característica da dívida de Itanhandu, eu prefiro dessa forma, por quê? Como eu disse no começo, os devedores são mais ou menos os mesmos, que a gente já sabe quem que é, aqueles 10, 15%. E esse é o devedor quanto mais. Então, para ele sujar o nome dele ou não sujar, não vai fazer diferença nenhuma. Então, por isso que acaba valendo a pena entrar com a Entendo ação. também porque o doutor prefere pela cobrança judicial. Isso, exato. Entendo também. E por último, dos assuntos que não era que eu tinha notado aqui, em relação à passarela, tudo que o senhor falou eu acredito e tenho como verdade. A única coisa que para mim é claro é que, em falta da autorização do Conselho para o feitio da obra inicial, é como se eu pudesse dizer, entre aspas, que está sendo feito no peito, porque faltou autorização do Conselho. E, enfim, entendo perfeitamente que o que está escrito no boletim de ocorrência de demolição e tudo que lá está escrito, multa administrativa, vai depender do Ministério Público, da Justiça. O único fato certo é que se executa uma obra sem autorização do conselho competente. Na verdade, o conselho não precisa autorizar a obra, até porque não é um conselho de engenharia. Doutor, é a intervenção na beira do rio. Exatamente. É isso. Ele precisava autorizar a retirada Está claro, está claro. E por isso que eu reafirmo, sim, quando não respeita a autorização que deveria ser tirada para a intervenção às margens do rio, vou repetir entre aspas, fez no peito. A retirada, e é minha opinião só. A retirada ela foi feita sem autorização do CONDEM. A pergunta foi, e o posterior? A obra pode continuar? Sim, porque não existe embargo à obra, e sim em movimento. Entendo perfeitamente. Acho que eu vou entrar aqui no que eu tinha planejado. Em relação à questão do precatório, está tudo bem claro. À época do acidente, era o senhor o procurador do município? Não, foi no governo do Maurício. Eu não me recordo o ano, certo. Foi 2005, 2006. Acho. Quando o senhor entrou de procurador, o processo estava em andamento? Já. Certo. Em nenhum momento, e naturalmente, vou repetir, estou perguntando como vereador, a posição do advogado, jamais eu vou questionar, porque eu entendo. Mas o que me deixa em dúvida é porque que, em nenhum momento processual, sabendo das condições do acidente, nunca se notificou ou chamou a Lídia, a concessionária da rodovia. Porque, na verdade, no julgamento do processo, reconheceu que a culpa foi exclusiva do... Porque, na verdade, não foi autorizado pela concessionária a subir na contramão. Mas essa questão da concessionária, o senhor está dando opinião particular ou está nos autos? Está nos autos. Perfeitamente, já respondeu. O que aconteceu? Eles fecharam a estrada, era acho que um acidente, um caminhão pegou fogo, alguma coisa assim. A concessionária fechou e falou, para a hora que liberar. Ao invés de parar, a turma começou a subir pela contramão. Tomaram a iniciativa de subir. Eu só faço a pergunta dessa curiosidade, nunca vi o processo, para ver se em algum momento a responsável pelo fechamento da rodovia, que é a concessionária, participou do processo. Então participou. Não participou porque teve uma decisão dizendo que... Na verdade, isso não foi nem discutido, porque não havia nenhuma ordem da concessionária dizendo que era para... Certo, mas juridicamente o senhor entende que se tinha ou não tem, que a concessionária poderia ser chamada a lide? Não, porque perfeito. Não houve em nenhum momento ordem da concessionária para subir pela contramão. Se houvesse, aí sem dúvida que a responsabilidade seria... Entendi. Entendeu? Não houve ordem deles. Foi falado da ação dos motoristas, já pelo vereador Paulo Henrique, né? Só dos enfermeiros que você falou? Então o senhor pode atualizar os dados das ações dos motoristas? Os motoristas até agora não chegou nada e que eu me lembro a gente ganhou tudo. A maioria a gente conseguiu vitória, sim. Até agora não chegou nenhuma execução
E é isso, está nesse pé. Certo. As dos motoristas que eu estou falando, salvo engano, foi processos ajuizados em 2016 ou 2017. Isso aí. Certo. Fora isso, tem alguma outra ação de algum motorista do município acerca de questão de horas trabalhadas? Não, atual não, que entrou agora no mandato do Evaldo, que você disse? Não. Se o senhor tem conhecimento de alguma ação de motorista que seja relacionada à carga excessiva de trabalho? Não. Nesse sentido. Não, tirando essas de 2016 e 2017. Certo. Se são essas, então o município está ganhando? Está ganhando? Isso. Não, ganhamos. O município ganhou. Elas já acabaram? Isso. Eu não lembro se ainda está com recurso, Beleza. isso eu tenho que olhar, mas eu acho que ainda tem recurso ainda. Beleza. Da dívida ativa, voltando, né, porque eu acabei atropelando aqui, mas da dívida ativa, então, neste mandato 2017, 18, 19, o trabalho tem sido feito todo final de ano. Isso. Parabéns. Inclusive, desse ano está comigo lá para entrar, mas como é relativo a 2019, então está tranquilo. Também complementando a questão do Natal com arte do Carnaval, primeira pergunta, o senhor tem notícia que a conta pode ter aumentado já, que já apareceram novos credores? Não, o que tinha, Perfeito. Que até hoje Perfeito. apareceu é a mesma conta. No padrão que eu tenho entendido, que a administração, o senhor como procurador, tem tomado nos processos de fazer acordo. Sim. Em relação a esses devedores, existe a possibilidade de fazer um termo de ajustamento de conduta com eles? Não. Termo de ajustamento de conduta, quem faz é um órgão público, no caso o Ministério Público, que faz com o município. Nós podemos pedir para que eles entrem, verificar se a ação está correta e aí poder fazer um acordo com eles nos autos, aí não tem problema. Inclusive tem uma ação que já ingressou. Isso são meros detalhes jurídicos, digamos assim, mas a minha principal pergunta em relação a esse assunto... Deixa eu só completar. Tem uma ação que já entrou, que é dos violeiros de São Lourenço. Mas tá para o município ser citado ainda, então... O que eu pergunto é o seguinte, naquele relatório que foi enviado à Câmara, existe por parte da Procuradoria do município dúvida em relação à despesa? Não. O que foi apresentado... É reconhecido aquela despesa pelo município? Me parece que sim. Parece que ali não tem nada de que serviço que não foi realizado. O senhor falou que existe o caminho para buscar os responsáveis, perfeitamente, mas se isso aconteceu, o senhor entende que é improbidade administrativa do prefeito? Não necessariamente. Isso vai ser objeto dessa investigação, porque essa futura investigação é que vai buscar as responsabilidades. Então, acho que é muito prematuro. Eu só estou perguntando isso porque se o município reconhece que as despesas foram feitas, e as despesas não podem ser feitas sem empenho prévio, a lei seca enquadra nos crimes de improbidade. Mas elas podem ser feitas por um funcionário que tenha poder de mando sem autorização do prefeito. Todo sob sua responsabilidade, se o município reconhece a dívida, né? Porque a minha dúvida era se o município reconhece a dívida ou não. O reconhecer a dívida é assim, prestou um serviço para o município, prestou. A partir do momento que prestou um serviço para o município tem que pagar. E depois verificar por que esse serviço foi realizado e não foi pago. Não foi pago porque foi feito sem empenho prévio. Quem foi o culpado pelo não... É aí que talvez possamos divergir, porque no meu entendimento não se gasta antes de empenhar e ter autorização para o gasto. Empenho prévio, exatamente. Isso. O empenho é prévio exatamente por isso. Que não aconteceu. Sim, exato. Perfeito. Voltando na passarela, inclusive a multa também, que é administrativa, transcrita no boletim de ocorrência, que eu juntei na ata, o senhor vai recorrer dela também? Sim, já está recorrido. Certo. Inclusive aquilo que eu disse da possibilidade dessa multa deixar de existir e ser substituída por plantar árvore, alguma coisa assim, isso é bem possível e provável.
das empresas que atualmente estão prestando serviços ao município, contratadas, terceirizadas de obras, e o senhor já falou da Funasa, alguma outra tem questão judicial que a obra esteja parada ou aguardando decisão judicial? Deixa eu dar uma pensada aqui, mas não. Que eu me lembre... Vou a título de exemplo, uma que me passou aqui na cabeça agora. Por exemplo, algum posto de saúde? Não me recordo. Sinceramente, não me recordo. Acredito que não, mas não me recordo. Não me recordo. Eu sei que tem uma questão do posto de saúde que estava com problema de projeto, mas eu acho que já foi solucionado. Eu acho que a questão de obra, empresa licitada e tal, não me lembro de nada, não. O senhor tem alguma atualização que o senhor possa fazer para nós em relação à CPI que transcorreu nessa casa acerca do caso creche? Caso creche, tem uma ação civil pública que está sendo movida contra o Evaldo, a empresa e o Ricardo e o engenheiro. E essa ação corre em Pouso Alegre. As defesas... Ah, não, mentira. As defesas não. A defesa do Evaldo foi apresentada, a do Ricardo, e a empresa não foi localizada. Até a gente foi intimado agora há pouco tempo para pagar uma guia, porque eles vão tentar, através de oficial de justiça, que parece que a empresa sumiu. Então eles vão tentar, através do oficial de justiça, fazer a citação para abrir o prazo para a defesa. Só a título de lembrança processual, que eu sempre vou arguir o doutor, qual a administração que contratou essa empresa que sumiu? O período dela, e se o senhor era advogado? Obra da creche. Qual que é a pergunta? Em relação ao processo da creche que transcorre judicialmente. Se ele tem lembrança de quando começou o processo judicial, quem contratou a empresa e em que tempo? O processo judicial foi depois da paralisação da obra. A contratação, talvez a pessoa mais indicada para nos ajudar seja o vereador Zé Aldair. Mas eu acho que foi no final do governo do Maurício que fez a licitação e o Evaldo autorizou a obra. Eu acho, é que tem 12 anos isso, mas eu acho que foi isso. Foi no final do governo todos esses administradores, gestores municipais estão no polo ativo da ação? O senhor lembra? O senhor sabe me dizer? Não, o polo ativo é o município. Isso? O polo ativo era o município, era o município. Hoje não mais. Por quê? Porque como o Evaldo está no polo passivo, e ele é o atual prefeito, não tem lógica que o município, né, que ele continue tocando. Então, o polo ativo da ação hoje é o Ministério Público Federal. Ah, certo. Entendeu? Então, o polo ativo hoje, ele começou com o município e trocou para o Ministério Público Federal por isso. Foi, até porque, durante o governo do Evaldo, foi construindo, fazendo. Aí, mais para o final do governo, que teve aquela paralisação, que eles não entregaram Conceição, não entregaram aqui, aí paralisou isso. Aí nós fizemos o distrato com a empresa, e é isso mesmo, no final, bem no final do governo do Evaldo. Então, a ação provavelmente é isso mesmo, deve ser 2013 o ingresso da ação. Ô, Gustavo, só para reafirmar, voltando um pouquinho, em relação... Perdão, lembrei, não é não. É no final do governo do Joaquim. 2016, é de 2016. Ação de 2016. A ação judicial é de 2016. Agora me lembrei. É isso. E o contrato com a empresa de quando, então? Então, eu acho que o contrato foi assinado no governo do Maurício, final do governo do Maurício, e quem autorizou a obra foi o governo do Evaldo. Naquela transição ali entre um e outro. Em que pé que está esse processo? É isso, está aguardando citar a empresa que está sumida e para poder apresentar a contestação. Eu não sei se eu já reafirmei, só para ficar bem entendido. Em relação ao Carnaval com Arte e o Natal com Arte e ao Carnaval, o município reconhece as despesas que lá foram informadas à Câmara, que nós temos aqui. Não é que reconhece, o município verificou que existem despesas, e essas despesas têm que ser cobradas judicialmente, ou o reconhecimento vai ser na justiça. Um exemplo, vamos dizer que
em hipótese, né? Os violeiros estão cobrando 10 mil, mas a despesa, na verdade, é 6. Não, o meu questionamento é assim, é nesse sentido, ó. O município não tem dúvida que os violeiros vieram, por exemplo. Sim. É isso que eu estou perguntando. Sim, entendi. Certo? Então, não é a despesa, é a prestação de serviço. Toda despesa, porque tem de prestação de serviço, mas tem de bens, salvo engano. Mas porque o município reconheceu a prestação de serviço. Aquele serviço. Isso que eu quero saber. Isso. Naquela resposta que tem aqui, que inclusive tem parecer do senhor, aquelas questões que estão lá, o município em nenhum momento contestou, achou que aquilo não tinha sido prestado. Não foi prestado. Perfeito. Beleza, obrigado. Chegamos lá, entendemos. Está acabando, Gustavo. Ô, Gustavo, eu indiquei aqui, em 2017, ao prefeito, e ele me atendeu. Esses 2 pedidos que ele me atendeu, eu me dou por satisfeito com a gestão dele de ter me atendido, que foi a retirada da taxa de expediente e a taxa de conservação de logradouros públicos. Uma saiu em 2018, a outra em 2019. E a causa tributária, e relembrando o fim da faculdade, minhas provas de OAB escritas sempre foram feitas de direito tributário. Tomei 2 pau e passei na terceira prova da OAB. A causa tributária é uma que eu me interesso, especialmente pelo grande feito que eu acho que tem ao bolso do contribuinte a retirada das 2 taxas, o novo Código Tributário que nós votamos, enfim, é uma causa que, enquanto eu puder me interessar por ela até dia 31 de dezembro, aqui eu vou estar firme. Mas o que eu pergunto para o senhor é o seguinte: eu tenho um parecer aqui e eu respeito todas as opiniões de advogado, eu não posso, né, contrapor opiniões que, com certeza, são baseadas em teses jurídicas, e nós sabemos que existem várias, né, no campo do direito, que nos cabe concordar ou não, mas respeito todas. Eu tenho um parecer aqui, em relação à taxa de saneamento, do IBAN, que concorda com a minha opinião, que aumento de taxa em impostos devem ser votados pela Câmara. E por que eu digo isso? Em relação à taxa de saneamento, 4,5% é reajuste. Concordo plenamente que o reajuste possa ser dado a qualquer espécie tributária sem votação da Câmara. Posso ter esse entendimento, apesar de que ele não é unanimidade também. Mas, em relação à taxa de saneamento, além do reajuste, teve um aumento de 5,5%. Então, é nessa esfera teórica só que eu gostaria de ouvir a opinião do senhor em relação ao aumento de qualquer tributo por decreto, como foi feito. Tá. Em relação a isso, eu até prefiro não me manifestar por uma razão. Pode ser que isso venha para que eu dê parecer jurídico. Isso pode ter uma contestação lá dentro. Já respondeu. Vou pedir o parecer jurídico de Vossa Excelência a respeito do assunto. Mas eu queria colocar, foi até bom tocar nessa questão tributária, porque eu acho muito importante colocar que no ano passado nós fomos convocados pelo Tribunal de Contas. Na verdade, a situação foi a seguinte: o Tribunal de Contas veio ao município, passou aqui 10 dias fazendo um escrutínio em toda a questão tributária do município. E realmente a gente estava bem atrasado nessa situação tributária aqui. E depois eles nos convocaram, fui eu, o prefeito Evaldo e a Maria Aparecida a Belo Horizonte, com uma série de situações para que nós pudéssemos resolver do município na questão tributária. E nós assinamos um TAG, o termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas, e que nós temos prazos para cumprir desse TAG, e que, graças a Deus, nós temos cumprido, como envio do Código Tributário para cá, para ser aprovado, da planta de valores, e dizer que isso é uma questão que independe de nós. Ela não partiu do município, ela partiu do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas veio até nós e disse: ó, vocês estão agindo errado, vocês precisam agir certo. E eu vou dar um prazo para vocês agirem certo. E todas essas atitudes, elas têm impacto. Como, por exemplo, a questão da planta de valores.
né? Vai haver um acréscimo? Vai. Mas hoje a planta de valores de Itanhandu está desatualizada. Não há como negar que a planta de valores de Itanhandu está desatualizada. Você pega uma casa num bairro periférico, ela paga mais do que uma casa no bairro central de IPTU. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser alterado. Então, assim, o município está fazendo a parte dele. Como? Enviar os projetos. Agora, cabe à Câmara Municipal analisar, aprovar ou rejeitar. Todos com as suas responsabilidades, né? O Tribunal de Contas pode vir em cima do município, em cima da Câmara? Pode, porque o que a gente precisa ter em mente é a questão tributária do município de Itanhandu, ela estava realmente defasada. E nós estamos tentando corrigir. É uma correção dolorosa? É uma correção dolorosa. Concordo que é uma correção dolorosa, porque mexe no bolso. Só que ela precisa ser feita sob pena de responsabilidade de todo mundo e sob pena de prejuízo ao município. Que quem está deixando de arrecadar é o município de Itanhandu, né? E prestar melhores serviços. O que me parece que o Tribunal de Contas quer com isso? O Tribunal de Contas quer que o município se torne autossustentável, para não ficar dependendo de verba dos outros. Né? Vamos receber o dinheiro que a gente tem que receber e vamos tocar o município com o que a gente tem aqui. Isso hoje é uma obrigatoriedade e não é com o município de Itanhandu, é com todos os 853 municípios do estado de Minas Gerais. Tá, todo mundo tem que se adequar. Vocês não têm ideia como é que foi a loucura, e eles nos contaram lá no Tribunal de Contas. Tivemos uma reunião de 4 horas lá dentro. A questão do município de Belo Horizonte. Vocês não têm ideia a briga, a luta que foi lá dentro, e Belo Horizonte se adequou. Então a gente vai ter que se adequar. Uma hora ou outra a gente vai ter que se adequar, não tem o que fazer. Então eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir com calma, sob pena dessa responsabilização do Tribunal de Contas vier e disser para a gente assim, ó, vocês estão errados, vocês precisam mudar. Se vocês não mudarem, nós vamos começar a penalizar o município. E penalizar como? Você começa a poder não receber verba mais e tal. Tem toda essa situação que a gente precisa, e aí eu peço que vocês, vereadores, que têm esse poder na mão, que analisem isso com carinho, pensando principalmente na questão da legislação, da atualização da legislação que se faz necessária. Tá? Então, até agradeço ter tocado nessa questão tributária, que era um outro assunto que eu gostaria de falar também, que é em relação a isso. Obrigado, Rubim. Eu vou terminar em relação a essa questão tributária dizendo o seguinte: eu, vereador Jefferson Rubens e vereador Paulo Henrique, segundo as mesmas pessoas que trataram com o executivo lá acerca do termo de ajustamento de gestão lá no Tribunal de Contas, nos receberam lá. E daquela visita, o melhor para mim, no sentimento de fazer o papel do vereador, foi escutar, em novembro, que nós éramos os primeiros vereadores a ir no tribunal para saber do assunto. Parabéns. Então, tudo que o senhor falou aí, nós tomamos conhecimento, eu estudei bastante e tenho o sentimento do seguinte, que é o que o senhor falou aí, o município está muito atrasado e precisa de um recadastramento geral. Sim. Mas, só a título de informação que o governo nos passou, que, por exemplo, o IPTU, existe a possibilidade de 30% do município não estar cadastrado. Então, não está pagando. Existe a possibilidade do ISS 70%. Não, vou falar de todos os tributos. Não, sim, eu digo do georreferenciamento, que ele tem que ser feito por causa disso. A casa tem 100 metros, está pagando 100 metros, tem 400, né? E eu ia dizer tudo isso para dizer que o principal para mim é o recadastramento antes de qualquer outro aumento que se possa... Na verdade, hoje, a gente tem um projeto que deve ser feito com uma universidade, até a gente conseguiu bem mais barato, que é a questão do drone. Porque o drone, ele não deixa mentir. O drone, você chega na casa, não, minha casa tem 100 metros quadrados só. Tem 400. Como é que você sabe? Aí você mostra a foto do drone, falando, aqui, ó como é que eu sei aqui, ó. Além do Tribunal de Contas, por acaso, o dia que o prefeito Evaldo foi em Itajubá tomar conhecimento deste projeto, dessa ação, eu encontrei com eles por lá de carro, mas além disso, fui em Itamonte ver como é que funciona. Então, o que o senhor está falando aí também, eu sei muito bem como é que funciona, motivo pelo qual eu continuo batendo na tecla que o recadastramento é fundamental para chegarmos ao finalmente do ponto de vista da justiça. Porque não pode 30% do município não pagar e ter os mesmos serviços. Certo? Sim. Então é uma questão de opinião só mas
Me veio aqui da sugestão que o senhor deu de pedir eventualmente o parecer por escrito, me veio aqui uma pergunta que eu estou para fazer há muito tempo e é a última. Todos os projetos que vêm para casa, o senhor toma conhecimento? Sim, todos passam por mim. Na verdade, alguns... O senhor já me esclareceu uma vez, mas o senhor não tem a obrigatoriedade de dar parecer, né? Não. Foi isso que o senhor me esclareceu, né? Cá, não, Lembrei. Mas eles passam, hoje mais ainda, porque eu assino, né? Hoje pode perceber que de um tempo para cá, até a Maria Aparecida, secretária de administração, pediu, você pode assinar junto com a gente? Eu falei, claro, não tem problema nenhum. Perfeitamente. Aí pode olhar que os projetos atuais... Lembra que nós tínhamos conversado isso acerca que eu entendi que os projetos do prefeito podiam vir com um parecer da Procuradoria Municipal? Se o vereador me permite, só teria uma última colocação que eu gostaria de fazer, que eu acho que é importante, que é a questão da reforma administrativa. Até o vereador falou, assessor jurídico, agora é procurador. Essa alteração ela foi feita e eu acho que ela foi... eu briguei muito por isso, e aí eu vou chamar a responsabilidade para mim. Eu briguei muito por isso pelo seguinte, nós estamos com um volume hoje na Procuradoria que é impossível. Era a minha última pergunta, então para o senhor explicar a estrutura que o senhor tem e a estrutura que se pretende. É impossível, é impossível. Tá? Hoje, como eu disse, só de execução fiscal são uns 500 processos. Então, assim, intimação todo dia. Vai olhar na minha mesa. Ontem eu peguei. Meu carro, ontem estava aparecendo carrinho de mão de supermercado de processo. Então, assim, é impossível do jeito que funciona hoje. Qual a estrutura que eu tenho hoje? Um laptop, uma mesa e uma estagiária. E é isso. E mais nada. E a estagiária entrou agora, tá crua, nós estamos treinando ela. Certo? O estagiário meu terminou a faculdade, teve que sair, entrou a Isabelle agora, que está comigo lá. Então foi uma briga minha com eles. Vai gerar mais custo. Eu falei, gente, não vai gerar custo. Estagiário que o senhor fala é de direito. Isso, exatamente. Eu falei, não vai gerar custo, não. Isso vai gerar muito benefício para o município. Porque o município precisa ter uma estrutura jurídica mais bem montada para dar conta do serviço. Eu tento me virar, a estagiária nos ajuda demais, mas mesmo assim, por quê? São os pareceres internos todos os dias. Eu tenho 3, 4 pareceres para fazer. São os processos que são 500 de execução fiscal, fora a ação civil pública, fora o precatório, fora as outras ações que a gente tem. Então, assim, o volume é muito grande. Então, é humanamente impossível. Então, o que eu pedi e, graças a Deus, eu consegui? A estrutura era a seguinte, anteriormente à aprovação do projeto. Eu era um assessor jurídico comissionado, ligado diretamente ao gabinete do prefeito, com um estagiário. Hoje, a situação eu sou um procurador do município, equivalente ao secretário municipal. Tá? Então, a procuradoria ela é equivalente a uma secretaria municipal, com orçamento, com esse tipo de coisa toda. Mas continuo procurador sendo um cargo de nomeação. E aí, podem me perguntar, mas por que não um concurso? Aí é um entendimento meu, particular, de que em cidades menores, o procurador tem que ser ligado ao prefeito, porque são questões muito políticas e muito, muito próximas da realidade. Então, eu entendo que, para uma cidade do tamanho de Itanhandu, o interessante é que tenha uma Procuradoria-Geral do município e que o procurador seja de nomeação do prefeito, como os secretários são, mais um secretário. Mas isso não exclui a possibilidade de ter outros advogados trabalhando para o município. Aí a estrutura da Procuradoria atual é a seguinte, tem um procurador e nós vamos agora no concurso público contratar um advogado. E esse advogado vai ser um advogado efetivo do município. Tá? E aí sim a gente vai conseguir desafogar. Foi uma luta de alguns vereadores com a secretária de administração quando estávamos tratando dos cargos do concurso também, sinal que a gente concorda em bastante coisa. O problema foi assim, a questão lá é a questão financeira, né? Então a gente precisava ter uma reserva. E graças a Deus a gente conseguiu ter, porque isso vai nos ajudar demais. Esse advogado lá dentro, primeiro que ele vai ter um contato direto com a estagiária, ele vai continuar sendo subordinado ao procurador. As linhas mestras, quem vai dar é o procurador. Mas esse advogado, ele também vai ter acompanhamento do processo. Então ele vai receber intimação, coisa simples, que amanhã cedo, por exemplo, eu vou falar em 30 processos, tá? Que eu vou falar em meia hora, que é coisinha simples. Esse advogado vai poder fazer para me liberar para um parecer maior, para me liberar para um contato com o juiz, para uma reunião. Então, é uma divisão de tarefas que eu acho que vai ser muito interessante e que vai ajudar muito o município. Até nessa questão mesmo das execuções fiscais, você poder cobrar com mais efetividade, o município arrecadar mais. Então, eu acho que foi realmente uma vitória muito grande. Eu estou muito satisfeito com isso que aconteceu e torço para a gente ter uma pessoa boa que vai passar nesse concurso para nos ajudar lá.
Doutor Gustavo, muito obrigado pelos esclarecimentos, porque o que eu prezo dessa reunião, na verdade, é quando as pessoas vêm aqui e dão as respostas. Eu não fiquei sem nenhuma resposta que eu pedi aqui hoje. E por várias vezes tem secretário aqui que fala que vai mandar a resposta depois, então parabéns por trazer todas as dúvidas que eu tinha e me esclarecer. E eu gostaria que fosse assim sempre. Muito obrigado, viu? Paulinho, rapidamente, então, mais 2 perguntinhas para nós encerrarmos a reunião. Doutor Gustavo, para finalizar, eu tenho mais uma dúvida com relação a essa questão da obra de construção da passarela, que nós tivemos conhecimento do boletim de ocorrência e também de uma multa no valor de aproximadamente R$ 700. Até fizemos um requerimento que foi aprovado por todos os vereadores, pedindo ao líder do governo também que trouxesse essa informação para saber quem vai pagar essa multa. Espero que ninguém, porque na verdade existe um recurso e nós estamos contestando essa multa e pedindo que essa multa seja transformada naquela prestação que eu disse, um plantio de ervas, alguma coisa uma assim. compensação. Isso está em fase de recurso e ainda não foi julgado. Certo. Com relação também à questão da reunião dos débitos com fornecedores realizados pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura sem amparo legal, num relatório é apresentado o valor de R$ 32.430. Em outro é apresentado o valor de R$ 35.122,07. O senhor sabe precisar qual é a relação? Se eu não me engano, é o segundo. Até pode verificar que a primeira data é anterior, a do 32 é anterior, é porque eu acho que apareceu um débito que não tinha na primeira relação, que apareceu na segunda. E foi incluído novamente, certo. Doutor Gustavo, também quero comentar com relação à estrutura administrativa da prefeitura, que eu fui contra o projeto por várias razões e questões que agora eu acho que não vem a caso, mas sempre fui consciente de reconhecer que era necessário criar essa reestruturação administrativa com mais organização e, sobretudo, para o setor que o senhor trabalha, porque ele era um setor que malmente existia, não havia nenhum lugar para poder organizar os processos, a documentação, o senhor ter privacidade de trabalhar. No primeiro mandato, nem estagiário não tinha. Olha para você ver. Então, eu vejo que hoje ele se tornou um setor, está estruturado, claro, tem muita coisa para melhorar, mas tudo isso, com o tempo, vai chegando no que é necessário. E a profissão e as atribuições são tão importantes para o município que merece toda essa estrutura para poder funcionar direito como funcionará, se Deus quiser. Então, eu quero parabenizar o senhor com relação à nossa reunião, foi muito produtiva, realmente não ficamos sem nenhuma resposta, e a casa está à disposição para receber o senhor, para conversarmos, para darmos continuidade a todas essas questões, e estamos abertos também a conversar, discutir o que for necessário. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, eu também estou à disposição, que for necessário para responder, é só me chamar que eu compareço. Doutor Gustavo, gostaria também de agradecer a sua presença por ter atendido ao chamamento dessa casa. E só uma questão que eu gostaria de só deixar a minha opinião a respeito, com relação ainda ao loteamento lá da Bela Vista, acima do cemitério, que se o alvará para a construção do loteamento, do loteamento estar vencido, então ele está sem a devida licença. Venceu aquele prazo, aquele primeiro alvará, ele não fez o registro, teria que ter um novo alvará para dar continuidade. Como que ele consegue uma liminar para fazer uma ligação, sendo que a própria prefeitura já reconheceu que aquele alvará dele já está vencido? Então, a justiça realmente tem alguma coisa aí que não está batendo uma com a outra. A decisão do Dr. Ronaldo aqui, ela foi muito boa, ela foi muito bem fundamentada. Só que quando isso chega no tribunal, a análise lá nem sempre é tão aprofundada, principalmente em agravo de instrumento. Porque o agravo de instrumento, não, é uma decisão inicial aqui, vamos dar essa liminar aqui e depois a gente vê o que está acontecendo. Então, isso realmente às vezes acontece. E nós vamos tentar reverter. Eu acho que o caminho para reverter é na ação do Ministério Público, sabe? Eu acho que na ação que a empresa está movendo, nós não vamos conseguir reverter, porque o Dr. Ronaldo não vai ter poder para rever uma decisão do tribunal. Mas na ação do Ministério Público, como existe também um pedido de liminar,
e nós vamos concordar com esse pedido liminar, pode ser que o doutor Ronaldo dê de novo e eles não consigam virar no tribunal. Essa é a nossa expectativa. Tá? É uma questão ruim, chata realmente, mas existem caminhos jurídicos. Porque, por exemplo, o alvará vencido, ele é substituído por uma decisão judicial. Então, a decisão judicial é para ser cumprida, a gente não tem o que fazer. Né? Infelizmente. Complicado. Muito obrigado, boa noite. Doutor Gustavo, só vou fazer uma última pergunta, que é do Luiz, na verdade, e eu acredito que o Eruim é a pessoa mais ideal até para responder. Ele está perguntando se tem alguma questão judicial envolvendo aquele loteamento da Ponte Alta com relação ao córrego de lá. Porque eu me lembro que o Eruim já reportou para nós que existia um impedimento de se canalizar lá. A Justiça, a Supran não queria autorizar. Mas questão judicial acho que não tem nenhuma, né? Eu acho que judicial não. Que eu me lembro não tem não. Doutor Gustavo, eu gostaria de te agradecer em nome da Câmara Municipal. Matou a pau todas as perguntas aqui. Parabéns. Seu trabalho é de excelência, que continue lá tendo êxito e conte sempre com essa casa também. Muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado aos vereadores, obrigado a todos que me ouviram. Ele vai fazer as considerações finais agora e nós vamos encerrar a reunião. É só agradecer mesmo o convite, dizer que eu estou à disposição, o que for preciso, quando a casa convocar, eu estarei aqui para responder. E desculpe alguma falha, se não tiver passado alguma resposta aí, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, por ofício eu respondo, então eu volto aqui para responder, não tem não. Obrigado a todos. Muito obrigado, boa noite a todos.